Falar aqui, é tanta notícia boa que eu não sei nem por onde começar. Então eu vou fazer por ordem cronológica. O que aconteceu primeiro? Primeiro, foram duas decisões bombas da Procuradoria-Geral da República. A primeira, foi no julgamento que, olha, tá causando desespero nos deputados bolsonaristas. Eles não esperavam isso, o Arthur Lira não esperava, que foi o julgamento do STF que proibiu o Bolsolão. Diz que o Bolsolão é crime, é inconstitucional, não vai mais ter o orçamento secreto, que é aquele nome que a grande mídia dá para parecer que não é crime. Pois bem, o que acontece? Até a segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República era a favor do Bolsolão. Pô, teve sustentação oral da Procuradoria-Geral da República no STF a favor do Bolsolão, dizendo que pode, que o Congresso tem a sua prerrogativa de legislar, que não é coisa do STF legislar, blá, blá, blá. Pois bem, chega na segunda-feira, antes do voto bomba do Lewandowski, que caiu com uma bomba atômica em Brasília, a Procuradoria-Geral da República falou, olha, queremos pedir aqui um espaço, a gente quer mudar o posicionamento. Agora a gente é contra. Peraí. Até a quinta-feira vocês eram a favor do Bolsolão. Aí na sexta o Congresso Nacional ainda aprova para que o orçamento secreto não seja mais secreto, ou seja, mudou as regras. Ou seja, se alguém era a favor, aí você fica mais a favor ainda, que não é mais, agora vai ser transparente. Mas não, a Procuradoria-Geral da República, vamos lembrar, Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro, o capacho do Bolsonaro, assim com ele, muda o posicionamento. E tá, depois teve o voto. E o posicionamento da PGR não vale como voto, mas é simbólico. É uma decisão deles de mudarem o posicionamento. Teve o voto do Lewandowski, os deputados bolsonaristas estão em pânico, porque o Bolsonaro ficou 2 anos, ele tentou peitar o Arthur Lira várias vezes. Toda vez que ele peitava o Arthur Lira, ele tinha que entregar um ministério, ele tinha que entregar uma estatal. Uma vez ele peitou o Arthur Lira, teve que entregar o Banco do Nordeste, 40 bilhões de verba pro Arthur Lira e pro Ciro Nogueira, que é o presidente do partido dele, roubarem. Aí ele peitou o Arthur Lira outra vez, teve que nomear o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. Aí ele peitou o Arthur Lira outra vez, teve que demitir o ministro da Educação para colocar o Milton Ribeiro e colocar um monte de gente do Centrão para roubar dinheiro no Ministério da Educação. Aí peitou o Arthur Lira outra vez, teve que dar o orçamento pro Ciro Nogueira. Aí você fica, pô, chega o Lula, não é nem presidente ainda, ou seja, nem tem a caneta mágica da presidência e o Lula foi lá e enquadrou o Arthur Lira sem peitar. Simplesmente foi lá e enquadrou o Arthur Lira está devidamente enquadrado. Os deputados bolsonaristas estão em desespero. Silas Malafaia fez um vídeo gritando, o desespero dele, porque os bolsonaristas levaram uma mega derrota. Ok, essa primeira das decisões bomba. Aí vem a segunda. A segunda não foi da PGR, vamos em ordem cronológica, foi do Superior Tribunal Militar. É, o Superior Tribunal Militar. Os bolsominions estavam chorando na frente do quartel ontem. Por quê? Porque ontem, no fim da tarde, o Superior Tribunal Militar tomou uma decisão num habeas corpus que foi movido pelo empresário Milton Baldin. Tiago, quem é Milton Baldin? Milton Baldin é o nome de um terrorista fascista que foi lá no acampamento dos bolsonaristas lá na frente do quartel em Brasília, pegou o microfone, foi num palanque que foi montado num dos dias, pegou o microfone, não sei quem ele conhece lá que deixaram ele subir, e resolveu falar. Aí ele falou que, olha, a diplomação do bandido Lula vai ser dia 19 de dezembro. Não foi, foi dia 12. Tá, mas isso era antes. Então temos até o dia 19 para nos organizarmos aqui. E são mais de 900 mil caçadores, colecionadores e atiradores, os CACs, armados. Eu convoco eles todos para virem a Brasília, porque depois, se for diplomado bandido, acabou. Lembra disso? Falou lá, deu o nome dele e tudo mais. Aí eu mostrei aqui e falei, gente, esse cara tem que ser preso. Aí eu fiz uma campanha no Twitter para chegar até o Alexandre de Moraes. Chegou, em pouco tempo chegou na grande mídia. Se chega na grande mídia, chegou no Alexandre. O Alexandre prendeu. Tá preso, o senhor Milton Baldin vai ficar um bom tempo preso. Aliás, chegou no Alexandre, sabe por quê? Eu até falei errado, que a maioria das vezes que a gente faz campanha para prender algum terrorista, é assim, eu faço a campanha no Twitter, chega na grande mídia e da grande mídia chega o Alexandre. Ou às vezes chega direto na assessoria dele. Dessa vez não, chegou primeiro no PT. E aí o pessoal da campanha do Lula pediu a prisão dele pro STF, dizendo que ele era uma ameaça. E aí ele foi preso. Esse foi um caminho diferente do caminho geral. Tá preso. Aí o Milton Baldin entrou com 2 pedidos no Superior Tribunal Militar. Vamos lembrar que as fake news bolsonaristas, elas dizem o quê?
que o Superior Tribunal Militar está esperando o momento certo para intervir e que vai ter, que eles vão prender o Alexandre, estão todos esperando, daqui a 72 horas será o momento. Ok. Demorou exatamente 3 dias, ele entrou com um pedido na sexta, aí ó, 24 horas sábado, 48 horas domingo, 72 horas segunda-feira, fim da tarde, julga o STM o pedido dele. 2 pedidos. O primeiro, habeas corpus, para que seja solto, senhor Milton Baldin. O segundo, o impeachment do Alexandre de Moraes, ou que sejam tomadas medidas contra o Alexandre de Moraes. Tá bom. O primeiro pedido dele, negado o habeas corpus. O STM negou o habeas corpus. O segundo, o STM negou qualquer medida contra o Alexandre de Moraes, seja impeachment ou seja qualquer medida. Qual é o argumento do STM? Se você assiste aqui o Plantão Brasil sempre, você já deve estar careca de saber que eu já falei nos 2 vídeos aqui essa semana. O argumento do STM, nós não temos competência para isso. Como assim, Thiago? Estão admitindo que os militares são os incompetentes? Não, na justiça, competência é quando um juiz pode julgar um caso. Se o juiz não pode julgar o caso, ele não tem competência para aquele caso. Um exemplo, o Sérgio Moro era juiz em Curitiba, ele não tinha competência para julgar o Lula por supostos crimes, que depois foi provado que era tudo uma mega conspiração de fake news, que tinham sido cometidos no sítio de Atibaia, em São Paulo, o triplex no Guarujá, em São Paulo, que é o estado de São Paulo. O que é julgar um juiz de Curitiba? Não tinha competência para isso. Tá, ok. O Superior Tribunal Militar não tem competência para julgar civis. Então, se você, a não ser que você que está assistindo seja militar, mas se você não é militar, você é um cidadã comum, se você cometeu um crime, você é julgada pela justiça comum, ou seja, justiça penal ou qualquer outra coisa. Tá, você não é nunca julgado ou julgada pelo Superior Tribunal Militar, apenas militares. Então, o STM desenhou ali para o advogado do empresário, olha, o engraçado é o seguinte, o empresário é bolsominion. Imagine que o advogado que ele tem de confiança também seja bolsominion. Bolsonaro é tudo burro. Aí eles acreditam nessas teorias da conspiração, aí em vez dele entrar com um pedido de habeas corpus no STF, falar desculpa, olha, não quis dizer isso, chorar, fazer o drama, eu aceito ficar com tornozeleira, me prenda em casa, mas me tire da jaula. Não. Ele entra no STM, porque ele acredita nas fake news de que o Superior Tribunal Militar está acima do STF, de que o Superior Tribunal Militar está só esperando o momento certo. Aí ele entra, passa 72 horas, a STM fala, gente, não podemos nem julgar isso. Não é aqui que você tem que entrar com habeas corpus, seu imbecil. E aí o ministro da STM tem que dar de novo uma aula lá para o advogado bolsominion. O segundo, sobre o Alexandre de Moraes, a mesma coisa. A STM fala, olha, não tem nem como julgar o mérito disso aqui, porque não é aqui que você entra. Se quiser alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, é engraçado que as decisões do STM, o militar que escreve, ele ainda podia, que eu já li muita decisão judicial, eu já vi juiz fazendo isso. Ele ainda podia falar o seguinte, olha, não é aqui, se você quer isso, isso e isso, você tem que entrar na vara tal, nesse tipo de justiça aqui, ou seja, justiça comum numa vara tal. Não. Ó, quem trabalha com impeachment de ministros do STF é o Senado Federal, tem que entrar lá. Quem trabalha com medidas contra ministros do STF é a Procuradoria-Geral da República e o próprio STF, entre lá. Não. O STM nem isso eles fazem. Eles falam, ó, não é aqui. Fim. Você que se dane, você que se vire para descobrir onde é. Não é aqui, não volte mais, não nos enche o saco. Então voltando a falar assim, não encha mais o saco, deixar em negrito assim no final da decisão do STM. Aí você falou, caramba, Thiago, tá ruim pro bolsonarismo, tá, mas logo depois, meia hora depois, outra decisão da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República tinha, já faz algumas semanas, nas suas mãos, um encaminhamento de um processo que está no Supremo Tribunal Federal contra a Carla Zambelli. Lembra que a Carla Zambelli, menos de 24 horas antes da eleição, ela saiu correndo armada, disparando tiros por São Paulo. Ela foi lembre-se sempre, essa bandida foi num lugar em que só tinha petista, que ali estava ocorrendo um comício do Lula, mais de 200 mil pessoas no comício, em São Paulo. Ela estava ali a menos de 500 metros do local. Obviamente tinha muito petista, então algum a provocou. Depois tem o vídeo, ele nem falou nada demais, nem encostou nela. Ela chegou, ela caiu sozinha, falou que foi empurrada, mas ela caiu sozinha. Saiu ela e o segurança correndo e dando tiro atrás. Depois ela entrou num bar lotado e rendeu lá o cara, falou deita no chão, deita no chão. Essa é a Carla Zambelli, bandida da pior espécie. Pois bem, o que se esperava? Eu pelo menos estava esperando isso, que o Procurador-Geral da República ia aliviar. Ia falar, olha, tá errada a conduta dela, mas aliviar. Falar, ó, mas ó, que ela mantenha isso, eu posso porte de arma,
e tudo mais. Não. A Procuradoria-Geral da República deu uma guinada e fez o seguinte, pediu pro STF, porque ele toma a decisão, o Procurador-Geral da República, de pedir uma coisa ou de pedir outra. Ele tomou a decisão de pedir pro STF que a Carla Zambelli tenha as armas, todas as armas dela apreendidas, todas as munições dela apreendidas, e que ela perca o porte de armas. Ou seja, quando eu digo apreendida, é o seguinte, se a Zambelli pagou 5 mil, 10 mil, 15 mil numa arma, perdeu, já era. Não é que vão devolver o dinheiro para ela, ou que ela vai ter essa arma depois. Não, apreendida para sempre, porque tá pedindo para o STF, e aí não tem para onde recorrer, que é STF direto, a suspensão do porte de armas dela. Ou seja, ela não terá mais porte de armas. Carla Zambelli vai ser uma cidadã desarmada. Uma bandida desarmada. Então, todas as armas e munições que ela tem, o rico dinheirinho dela, foi pro espaço. Vai ser tudo apreendido pela Polícia Federal. A casa caiu. A casa caiu completamente. Agora vamos ver aí os próximos episódios aí. Eu vou falar, melhor que qualquer série da Netflix. Cada uma que a gente nem imagina acontecendo aí. Peço aí sua inscrição no canal pra gente acompanhar junto. Falou!